Olá, Neto. Boa tarde para você. Então, eu passei uma mensagem para você no PV e você me respondeu, certo? Agora eu vou dar aqui um resumo para você entender, para você tomar providência aí do outro lado, certo? Aí em Salvador, certo? Então, o que vai acontecer? Vocês não vão precisar ir para a rua, certo? A gente vai fazer diferente dos bolsonaristas de Bolsonaro dos Estados Unidos. Quem está fazendo essa taxação é do governo PL, que agrega o governo PL. Tem muitos partidos aí que estão filtrados fazendo taxação aqui no Brasil. O único que não está fazendo taxação é o governo PT do Lula, do Comando Vermelho. Eu sou do Comando Vermelho. Então, o que vai acontecer? Vocês não vão para a rua, certo? Mas se vocês quiserem ir para a rua, vocês vão. Mas eu tô vendo que vocês não precisam ir para a rua. A solução, o que vai acontecer? É a gente fazer a limpeza dentro do governo, prefeitura, tirar todos os bolsonaristas que agrega a taxação, agrega o Bolsonaro. Quem agrega o Bolsonaro, o governo daí do Salvador, vão ter que eliminar esses políticos aí que estão trazendo prejuízo para o Brasil, certo? Então, como você é Salvador, Bahia, então você vai se posicionar com o governador daí, certo? Da Bahia, para fazer a limpeza dentro do governo, tirar todos os bolsonaristas aí que agrega o Bolsonaro, que está trazendo taxação para o Brasil. Vocês vão fazer a limpeza aí, certo? Aí em Salvador. Tirar todos os bolsonaristas, certo? Ver quem são dos partidos, certo? Quem é do partido que está fazendo taxação, porque tem um monte que estão fazendo taxação, certo? De vários partidos, certo? Não é só do PL não, tem vários dos partidos. O único que não está fazendo taxação no Brasil é o governo PT, certo? Do Comando Vermelho, porque é o Comando Vermelho que está comunicando com vocês. Que sou eu sou a presidenta da República do Lula, certo? E tem muitos políticos de vários partidos colaborando a taxação aqui no Brasil dos Estados Unidos. Por quê? Porque o que está acontecendo? O governo dos Estados Unidos, eles estão mandando os políticos brasileiros para fazer essa taxação aqui no Brasil. É o governo de Bolsonaro. As pessoas que agregam o Bolsonaro, certo? Porque o Bolsonaro ele é de governo dos Estados Unidos, certo? Tá trazendo prejuízo para cá, certo? E agora que eles estão vendo que o Bolsonaro está preso, estão querendo calar a boca do povo brasileiro aqui no Brasil. Então, o que está acontecendo? O Joe Biden, Johnny Trump, os políticos estrangeiros aí, que agrega o Trump, certo? Eles estão fazendo taxação aqui, colocando político brasileiro para caçar as autoridades que agrega ao governo federal Lula, certo? Lula. Eu aqui, exemplo, eu governo aqui em Manaus, tem um monte de político do Johnny Biden aqui em Manaus, certo? O governador do Amazonas, o Wilson Lima, ele trouxe o Johnny Biden para cá, vendeu Manaus para os Estados Unidos. Essa bandeira aqui, certo? Eles venderam Manaus para os Estados Unidos. Então, as autoridades de Salvador
precisa vir para cá, para Manaus, para fazer a limpeza aqui em Manaus, tirar todos os políticos de Johnny Biden daqui de Manaus, certo? O Arthur Neto, ele está matando todas as autoridades do Lula aqui em Manaus, certo? Quer colocar só político dos Estados Unidos, porque Manaus foi vendido para os Estados Unidos. Eles estão matando todos os políticos do Lula aqui. Alguns políticos do Lula estão calados, certo? Estão sendo ameaçados aqui em Manaus por esses políticos de Bolsonaro, Wilson Lima, Davi Almeida. Então, eu sou a única pessoa que estou comunicando com as autoridades de outros territórios do Lula, certo? O dano que está acontecendo, a taxação que está vindo é daqui de Manaus, certo? O Johnny Biden, ele governa aqui em Manaus, porque Manaus vendeu o governo para os Estados Unidos, certo? E eles estão matando todas as autoridades aqui em Manaus. Algumas autoridades estão caladas porque o Johnny Biden, ele quer mandar no Brasil. Porque alguns políticos, autoridade, advogado, contador e etc., vendeu Manaus para os Estados Unidos. E agora o Johnny Biden, ele acha que ele tem direito de mandar no Brasil, porque alguns políticos que nasceu aqui no Brasil vendeu seu patrimônio para os Estados Unidos. E agora o meu governo de Santarém, Pará, vai recuperar os patrimônios daqui de Manaus, porque eu sou daqui. Eu jamais vou vender os meus patrimônios para o governo estrangeiro, que eles não dão recurso. O governo dos Estados Unidos, ele não dá recurso para ninguém, certo? Porque eu tentei me separar, certo? No dia da eleição do Lula. E o recurso que o governo dos Estados Unidos me deram aqui em Manaus, tem me colocado dentro do manicômio para tentar me matar, certo? O governo dos Estados Unidos, ele matou a Marielle, certo? Eles mataram a Marielle. Os políticos de PL, certo, de Bolsonaro, outros partidos. Quando a Marielle morreu, tinha outro partido, certo? Depois que o partido PL entrou, certo? Tem vários partidos que agregam o Johnny Biden, Johnny Trump, o Bolsonaro. Então, o que vocês vão fazer aí do outro lado? Vocês vão selecionar as pessoas que agregam ao governo federal, PT, certo? Do Comando Vermelho. E quem for do outros partidos, tem que eliminar, certo? Tem que eliminar, certo? Vocês vão ter que fazer a limpeza aí no governo de vocês, de Salvador. Vocês não vão precisar ir para a rua. Ao meu ver, você não tem que precisar ir para a rua. Vocês vão ter que fazer a limpeza dentro do governo. Lá dentro, vocês vão substituir todas as autoridades lá. Já tem que começar a fazer. Porque o Lula vai ganhar, certo? As autoridades do Lula, advogado, juiz e etc., está vendo que os políticos de Bolsonaro estão querendo cometer golpe, certo? E as autoridades do Lula já estão se posicionando e vocês precisam fazer a limpeza aí do outro lado. Quem vai substituir quem aí, certo? E quem estiver apoiando o Bolsonaro tem que ser caçado pelas autoridades do Comando Vermelho, entregar todos esses políticos que estão fazendo taxação aqui no Brasil para dar recursos para os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos está mandando os brasileiros que agrega ele para mandar aqui no Brasil, para eles ganharem liderança de poder,
Certo, Antônio?